Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos reagir aqui ao Globo Esporte, SBT Esporte Rio, tem ESPN, Donos da Bola Rio. Tem muita notícia, muita informação sobre o Botafogo para vocês. Então antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de R$3, de R$5, valores simbólicos que ajudam muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer bom serviço todos os dias. Dito isso, bora pro vídeo. Nota oficial do Botafogo? Tá aqui? Por gentileza. Muito obrigado. A nota oficial do Botafogo. Atenção, gente. Nota oficial sobre o técnico Arthur Jorge. Vamos lá, gente. Item número 1. Arthur Jorge tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Pelo visto, isso aí é coisa boa, hein? Prepara mais uma festa aí, hein, torcedor? Chora, Arthur Jorge! Comemora a torcida botafoguense! Item número 2. O Botafogo não deu consentimento a nenhum clube para falar com o técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. É isso. Não vem que não tem, porque o português é do fogão. Item número 3. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com sucesso na temporada, o treinador também receberá um generoso bônus. Peraí. Senti que tem uma alfinetada aí nesse negócio de bem pago, hein? Isso aí soa estranho. Vamos lá. Item 4. Esperamos que os próximos passos sejam resolvidos internamente. Aí não tem o que dizer. Azedou. O GE. Globo publicou que o Arthur Jorge tem proposta para sair e já avisou o clube. E o Botafogo não tá gostando nada dessa história aí, né? Agora é ver como é que acaba. O torcedor tá esperando a próxima nota aqui, dizendo o seguinte: o Arthur fica. Assim, papo reto. Tudo bem então, tudo dito. Agora, tô segurando esse papel. Isso aqui é do vôlei, gente. Vai, leva lá. Eu, hein? Posta, mas dependendo do que for, a gente sabe como o mundo árabe hoje está investindo pesado também. Acho que deve haver um limite aí pro Botafogo, enfim. É algo que envolve muitas coisas para que a gente também fale, poxa, tá errado, tá certo, deveria ficar, não deveria. Ou sai naquele auge, a gente até brincou outro dia aqui, né, Feira? E ele vira essa sombra também do Botafogo, que foi um dia o Jesus no Flamengo, enfim. Então, no geral, né, é raro a gente ter um caso igual, por exemplo, do Abel Ferreira permanecendo quando se trata de um técnico português que está muito valorizado. É importante falar, o Arthur Jorge já tem um ótimo salário no Botafogo. Bem acima da média que a gente vê no futebol brasileiro. Se o clube, né, o Al Rayyan, oferece 3 vezes mais, ele vai ganhar praticamente o dobro do que o Abel Ferreira ganha hoje, que já é um salário altíssimo, que é um salário de Europa no Brasil. Então, assim, é natural que um treinador desse porte, depois de fincar a bandeira no Botafogo, no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, ter feito história, né, com o título brasileiro, com o título da Libertadores, ele peça uma valorização. Faz parte do jogo, faz parte do mercado. E é natural que ele se sinta interessado por um salário que vai resolver a vida dele e a vida da família dele. Eu só acho que, por tudo que eu tenho visto e conversado, tá faltando transparência do Arthur Jorge com a direção. Porque ele tem estrutura, ele teve respaldo, ele teve a confiança, teve todas as ferramentas para executar um ótimo trabalho. O projeto do Botafogo, obviamente, se perder o Arthur Jorge, vai sofrer um baque. Você vai precisar de novo ter criatividade para encontrar um nome capacitado. Mas o projeto do Botafogo, com ou sem Arthur Jorge, acho que por si só ele já está consolidado. Você tem uma ideia ali. Então, assim, é justo ele ficar interessado em ir para um outro lugar recebendo um valor superior, mas eu acho que pela forma como a relação ela acabou se fortalecendo não só com o clube, mas com a torcida, por tudo que ele representa para o Botafogo, eu acho que essa conversa deveria ter sido olho no olho, com um pouco mais de transparência, até respeitando o contrato que ele tem. Uhum. Ele tem um contrato, né, até o final vigente, né, até o final do ano que vem. Tudo indica que vai sair, e aí o Botafogo vai precisar de uma reconstrução, mas hoje é um Botafogo que atrai técnico competente, que atrai jogador de qualidade. Acho que todo mundo viu que já é uma ótima vitrine, um ótimo local para você se desenvolver. Eu estou muito de acordo com o Donan. Acho que a questão para mim não é a decisão que ele toma, é a forma como ele vai chegar a essa decisão. Tudo bem, o torcedor do Botafogo já tem um trauma disso pelo que aconteceu com o Luiz Castro. O torcedor deve estar pensando, será que de novo vai acontecer essa história? Só que é bem diferente, porque essa pelo menos terminou a temporada, ganhou os títulos
que se esperava, e é uma decisão muito pessoal. Esportivamente, acho que o desafio de você seguir no Botafogo, construir uma história ainda maior de um clube que pretende, não é só porque venceu agora, mas por todo o investimento, por todo o trabalho, o Botafogo tem tudo para ser o time para se manter ali brigando pelos principais títulos. A partir de cara, a gente imagina Flamengo, Palmeiras e Botafogo sendo os principais candidatos. Lógico, pode ver outros clubes com investimento e tudo mais, mas são esses os 3 clubes estabelecidos. Então, no mérito esportivo, pelo nível que o futebol brasileiro tem alcançado, Donan lembrou do salário do Abel Ferreira de Europa ganhando no Brasil. Então, acho que tem condições financeiras e esportivas até, não na questão financeira, mas na questão esportiva, acho mais interessante do que ir para o Catar, para a Arábia Saudita, mas é uma questão pessoal. Ganhando um salário ainda maior, ele tem todo o direito em tomar essa decisão e ele não pode se privar disso pensando no que passou o torcedor do Botafogo com o Luiz Castro. Mas acho que essa questão tem que ser o mais transparente possível. Ainda mais se, mesmo que ele vá tomar uma decisão de ir partir mesmo para o mundo árabe, mas isso ser conversado desde o início, mesmo que o Botafogo não venha convencer, mas acho que isso ser tratado de uma forma mais aberta é justo entre todas as partes. Então, para mim, é uma questão muito pessoal, não vejo nenhum problema ele escolhendo uma proposta que é financeiramente mais interessante, mas é a forma como ele vai chegar a essa conclusão. Ele ter a proposta e não abrir publicamente é uma coisa, agora trazer até ali para casa e discutir e deixar isso mais... É justo, né? Vamos supor, eu recebo uma proposta maior. Você chegar no seu chefe, olha, eu recebi uma proposta que é muito vantajosa para mim, para minha família, você pode me valorizar, pode tentar dar... a gente pode negociar, A gente pode negociar, eu tô feliz aqui, mas eu tenho essa proposta. E aí você, dentro de uma conversa olho no olho mais transparente, você decide, mas joga limpo, né? Exato. Joga limpo. E o que potencializa ainda mais é essa possibilidade de um desejo dele de levar o Savarino, né? Uhum. Ainda tem isso. Você está deixando o seu clube, você está levando uma peça fundamental, né, um dos protagonistas do Botafogo nessa temporada. Então, assim, ele poderia, eu não sou botafoguense, mas eu acho que ele poderia caminhar com um pouco mais de respeito nessa negociação com a instituição, com a torcida, até para ser lembrado não só como um ótimo técnico, mas como um ídolo. Uhum. E às vezes uma deslizada, você perde um pouco do carinho do torcedor. Uma deslizada, você acaba estremecendo um pouco uma relação. Obviamente, se ele sair, sempre vai existir esse fantasma. O Botafogo do Arthur Jorge, porque ele atingiu um nível muito alto, né, de conquista esportiva e de rendimento da equipe. Agora, acho que poderia fechar essa história com um pouquinho mais de respeito pela instituição. A gente conversou com o nosso companheiro lá de Portugal semana passada, como os técnicos portugueses estão muito valorizados, né? Tem técnico português em Premier League, sim, mundo árabe levando vários deles também, enfim, né? Lógico que pelos trabalhos que eles têm feito e consolidado, né? Mas também a valorização está acontecendo. Números de Tiquinho Soares, que também deve estar de saída do Botafogo. Nas duas últimas, Tiquinho perde espaço nesse time dessa temporada, mas também não quer dizer que não teve uma participação importante. Sempre foi aquele cara que estava ali à disposição e quando entrava também teve o entendimento da saída dele do time titular. Sempre vi também o Tiquinho como uma peça muito importante nessa temporada. Mas também acho que muitas vezes ficou abaixo. Ele teve os seus motivos particulares também. Eu acho que essa reta final dele deixou isso muito claro, nos momentos de conquista também. Acho um jogador bem interessante o Tiquinho, não só para a composição de um grupo, mas também como titular. Um cara que tem história na Europa, enfim. É um bom jogador o Tiquinho. Então, acho também um bom camisa 9, não foi protagonista como a gente viu em 2023, mas ele é uma peça importante de rotação, porque o Igor Jesus chegou atropelando, um jogador mais jovem, com muita qualidade, né, que com o rendimento dele foi até convocado, fazendo gol por seleção brasileira. Agora, o Tiquinho, ele construiu uma relação de muito respeito com o clube e com a torcida. Tem uma identificação ali, um vínculo muito forte. Eu acho que o Botafogo, se for negociá-lo, tem muito de uma queda física, que aconteceu nessa temporada, até porque é um veterano, mas tem que tratar com muita inteligência, porque ele é um jogador importante, até com a possibilidade de uma perda do Igor Jesus. O Igor Jesus está muito valorizado. Vamos supor que o Botafogo faça negócio e consiga arrecadar um bom dinheiro, né? Ter um retorno financeiro. Aí você perde também o Tiquinho, são 2 atacantes para você buscar. Então, se for uma boa proposta para o atleta e para o Botafogo, eu acho que pode dar jogo.
Mas ainda enxergo o Tiquinho como um cara que pode contribuir como uma peça importante desse elenco, sendo uma liderança e um atacante tecnicamente interessante, tanto que tem propostas, né, de outros grandes clubes brasileiros. Eu acho que até essa questão de ter se identificado muito com o clube, de estar em momentos importantes, acho que isso acaba pesando muito. Acho que até para pensar na manutenção dele nesse elenco, né, Dom? Com certeza, também vejo ele como essa possibilidade. Lógico, teve uma queda física, técnica, mas continuou sendo um jogador importante. A gente viu a quantidade de partidas que ele atuou e mesmo tendo com muitas dificuldades em questão até extracampo, né, questões familiares, as lesões, ainda teve números que contribuíram ao longo da temporada do Botafogo. Então eu vejo um cara que poderia ser importante, mas eu entendo se ele quiser sair também, porque ele é um jogador que em outros clubes do Brasil ele chegaria para ser titular e recuperar um espaço que ele tinha, por exemplo, no próprio Botafogo em 2023. Então é uma situação bem complexa, a meu ver. Para o Botafogo seria interessante mantê-lo, ainda mais em meio a essa possibilidade de perda do Igor Jesus, mas pro Tiquinho, tendo em vista recuperar um maior protagonismo, e acho que ele tem condição em outros clubes, também seria interessante. Até uma situação um pouco similar do Eduardo, que é um jogador que também teve uma importância ali dentro do Botafogo, acabou perdendo espaço, mas dentro do contexto do futebol brasileiro também poderia ganhar uma maior minutagem em outros clubes. Então tá muito nesse cenário. Só que eu ainda vejo no cenário do Tiquinho um cara que pode ser ainda mais importante do que seria a manutenção do Eduardo. Não que o Eduardo fosse um jogador descartável, não é esse o mérito. Mas acho que o Tiquinho poderia ainda ser mais importante, tendo em vista justamente essa possibilidade de saída do Igor Jesus. Então é uma situação, ao mesmo tempo que pode acrescentar para o Botafogo mantê-lo, para o Tiquinho pode ser interessante sair e buscar um clube em que ele possa ser titular. Uma coisa importante que você trouxe, Glaucio, é assim, é um cara com uma carreira de respeito, foi destaque no Porto, virou reserva e não gerou problema internamente. Exato. Ele aceitou. E até o calendário que vai ser do Botafogo no ano que vem, ter esse elenco ainda encorpado com caras como ele, acho que fazem muita diferença. Ele né? foi profissional e acho que não trouxe nenhum tipo de resquício, nenhum tipo de fagulha para o ambiente. Ah, tô na reserva aqui, tô insatisfeito. Obviamente todo jogador quer jogar, mas se tem outro contribuindo mais pro coletivo, pro bem do Botafogo, você respeita, o Tiquinho acho que respeitou. Se agora o desejo dele for de sair, como o Donco falou, eu acho que vai ser tratado da melhor maneira possível para clube e para o atleta. Até o respeito que os outros têm com ele, você vê na comemoração dos títulos, como todo mundo também vai lá, então acho que ele tem tudo isso. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Botafogo e as negociações envolvendo o Alvinegro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal, Fogão React. Ah não, aqui é o Golaço Esportes React. Vamos lá, olha aí, o Botafogo divulgou, eu estava fazendo tudo para não comentar sobre isso. Divulgou nota sobre as repercussões de que o Arthur Jorge estaria recebendo propostas de outros clubes. A gente vai ver como está essa situação entre o time e o Arthur. Rodou. Um técnico que já ficou marcado na história do clube. 2 títulos conquistados de forma histórica para terminar 2024 como nunca esperado. Mas a continuação desse casamento feliz entre Arthur Jorge e Botafogo ainda é incerta. O Alvinegro divulgou uma nota falando sobre as recentes notícias que apontam uma possível saída do português. No comunicado, o Botafogo afirma que não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com Arthur Jorge e não recebeu nenhuma solicitação. Além disso, diz que ele é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro e que, com sucesso na atual temporada, receberá um generoso bônus previsto em contrato. O Botafogo ainda diz que espera que os próximos passos sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Arthur Jorge chegou em abril ao Botafogo e tem contrato com o clube até dezembro de 2025, com multa rescisória de 2 milhões de euros. E após os títulos da equipe este ano, ele chegou a deixar o futuro em aberto. Ao que tudo indica, o Botafogo vai lutar para manter o português, que alcançou marcas incríveis no time. E que para 2025 essa história de amor continue a dar mais resultados. Bom, vamos lá. O que aconteceu primeiro na linha cronológica, né, Vene Casagrande? O empresário do Arthur falou com o UOL, não foi? Isso. E aí ele disse que durante que desde existe outubro, a proposta desde outubro e que já havia avisado ao Botafogo dessa proposta do mundo árabe e para ser resolvido após as finais
que o Botafogo iria disputar, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores. E dando a entender que o Botafogo sabia de tudo. Isso foi o empresário do Arthur Jorge que disse ao UOL, como você bem mencionou. O que vale ressaltar, o Hugo Cajuda, que é o empresário dele, é o mesmo do Abel Ferreira, que já teve esse tipo de situação envolvendo o Abel Ferreira. Tanto é que o Abel Ferreira assinou um pré-contrato e depois voltou atrás. E aí eu não sei que fim levou, quem pagou essa multa. Já teve esse casamento já aqui. Teve. E tá bem o casamento lá no Palmeiras. Tá bem. O Abel Ferreira desistiu de ir pro mundo árabe. Olha, e acabou ficando. Que pode ficar bom pra você. E logo depois... Fiquei feliz agora, Flávio Vinícius. O Botafogo emitiu esse comunicado. Coisa boa. E eu acho que o comunicado é importante. O comunicado do Botafogo foi depois do empresário falar com o UOL. Né? Exatamente. São 4 itens ali. Pra mim, os itens mais importantes... Vamos colocar aqui na tela, por favor? Consegue, Cris? Os 4 itens do pronunciamento oficial aí do Botafogo em relação a esse caso Arthur Jorge. O Botafogo ele tem sido muito objetivo, né? Em alguns casos, assim, quando fica pipocando alguns assuntos, o Botafogo vai lá e se posiciona e coloca uma nota e tenta tirar nota. Eu vi esse caso assim com muita normalidade, pelo menos essa polêmica, que muita gente tá até colocando uma lenha na fogueira, porque pelo que eu interpretei, foi o seguinte, é natural quando o cara faz sucesso receber sondagens, tem intermediários. E o que o Botafogo colocou é que não recebeu nada oficial. Esse é o único ponto, entendeu? Que, assim, eu acho que que uma parte fala uma coisa e outra parte fala outra. Que tá aqui, ó, o Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. Mas isso acontece, isso é normal no futebol. Isso é normal. Não procurar no clube, procurar no ele. É ético, não é, mas... Tem representantes, tem empresários. O Botafogo faz isso. Chega nele. Gente, todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Por exemplo, o Botafogo quer contratar um jogador, não vai no clube antes. Perfeito. É muito difícil fazer isso, embora essa deveria ter sido... Né? Vai no jogador, vem cá, você topa. Só que eu acho que os pontos mais importantes para mim dessa nota são o ponto 3 e o ponto 4. O 3 por que o 3? O 3 Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. E aí a gente vai trazer uma informação da Aline Nastari, né, da TNT, querida pra caramba. Ela traz a informação que essa bonificação são de 17 milhões de reais por conta dos 2 alcances esportivos aí do Botafogo, né? O que eu entendo entre linhas nesse ponto da nota oficial do Botafogo a gente não vai te dar um aumento que você está pedindo. Você já é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro e vai receber uma premiação muito boa. Eles utilizaram a palavra generoso, um generoso bônus previsto em contrato. Isso aí que eu interpreto dessa parte da nota. A parte 4, para mim... A 4 como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nessa questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas, provavelmente dizendo sobre a fala com isso o aí, né? Para mim foi uma direta, não vou nem botar como indireta, para o empresário do Arthur Jorge, que deu uma entrevista para o UOL falando sobre o assunto. E eu acho que tá certo o Botafogo, tá? Eu acho que ninguém tem que ficar dando entrevista para ficar falando sobre isso. Isso aí é um assunto que tem que ser resolvido entre as partes, entre 4 paredes. Não tem que ficar expondo isso. E o meu ponto de vista como começa essa guerra fria de nota oficial, de entrevista, verdade. É porque, entre aspas, já está preparando uma saída. Mas olha só, você não falou que... Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui rapidinho, só um minutinho, tá, Flavinho? Fica à vontade. Você não falou que teve esse problema nas melhores famílias? Fica negócio de atrito, depois não teve no Palmeiras? Você falou, não é o mesmo empresário? Lá no Palmeiras, o Abel Ferreira é muito ídolo. E a Leila fez de tudo para ficar com o Abel Ferreira. Quando eu falo fez de tudo, deu um aumento. Nessa nota oficial, pelo que eu interpreto, o Botafogo não está disposto a dar um aumento absurdo para o técnico Arthur Jorge. Pelo contrário, deixou entender ali que quer tirar, paga a multa rescisória de 2 milhões de euros. Tá bom. Acho que ainda vai ter muita conversa. Eu também acho. E acho que vai ter uma flexibilidade. Os lados vão ceder. Não acredito como é que eu tô. O Arthur Jorge agora, um debate que vale aqui pra gente. Eu não imagino que o Botafogo vai querer perder e de repente vai chegar num ponto aí que o Arthur Jorge Mas tem um ponto aí que aí brincadeiras à parte, pra mim um dos maiores treinadores da história do Botafogo, claro, né? E provavelmente o maior trabalho do Arthur na carreira dele. Então, assim, é uma relação de mão que vai e vem, né? Ele foi importante ao Botafogo e, obviamente, o Botafogo também foi muito importante ao Arthur. E a gente vê até naquele trechinho da nota,
como estava previsto em contrato. Porque quando ele chega, tinha, se você ganhar, você vai ser bonificado. E se ele não ganhasse também, a trajetória seria outra, não só para o Botafogo, como também para a carreira dele no Brasil. Então, assim, é lá e cá, né? Eu acho que os dois se amam e entendem a importância de um para o outro, né? E quero muito que o Arthur fique, tem um Mundial na metade do ano, começa a temporada um ano cheio de coisa para brigar, o treinador que já está encaixado, mas eu também entendo que se por acaso alguma coisa acontecer e ele escolher ir para a Arábia, porque a gente fica criticando, mas imagina, é um caminhão de dinheiro, às vezes não muda a vida do cara e ele escolheu assim. Se paga multa rescisória, oferece o triplo do salário. O negócio é que ninguém vai ser um traidor. Né? E aí eu confio também numa coisinha chamada scout do Botafogo, né? Eu confio muito. E mais do que o scout, o John, porque muita gente não sabe, mas todos os treinadores, tirando o Thiago Nunes, todos eles foram escolhidos pelo John Textor. Eu queria levantar esse debate, inclusive. Tem uma característica em que ele escolhe para entregar para o Botafogo e ele vai no mercado atrás de um treinador com essa característica. O John disse, para essa temporada agora, 24, eu quero um cara ofensivo, com poder de gols. E ele trouxe esse cara. Então, assim, ele quer dar uma cara ao Botafogo e aí, então, ele busca um treinador. Ele não sai pegando o nome... Não, ele conversa com o treinador, vai pessoalmente, e conhece. Eu confio muito nesse processo do Botafogo, assim. Tá dando certo, tá dando certo, com o Luiz Castro também não eu fico aflita porque eu gosto muito do Arthur e queria muito que ele Ninguém botafoguense vai querer a saída dele agora. Não, agora, eu acho que o Botafogo foi muito mais importante pro Arthur Jorge do que o Arthur Jorge pro Botafogo. O cara pegou uma máquina. Olha o time do Botafogo, olha o elenco do Botafogo. Claro que ele tem os méritos, ele fez um ótimo trabalho. Mas, gente, ele não chegou lá num elenco que tinha que tirar leite de pedra e ganhou. Não foi uma coisa de você olhar, cara, como é que ele conseguiu fazer esse time jogar. Peraí, deram pra ele Almada, Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus, um elenco maravilhoso. E aí o nome do Arthur Jorge levantou muito graças ao Botafogo. Aí o Cuiabano se machuca, vem o Alex Telles. Então, assim... É esse debate que eu queria levantar. A gente não pode tratar o Arthur Jorge como se fosse o último biscoito. O Botafogo ganhou a Libertadores por causa do Arthur Jorge. Com todo respeito. Peraí, o Arthur Jorge é um baita treinador, ele muito bom. Isso. Olha o elenco. Mas não é pra ficar também, assim, desesperado. Refém do cara. Refém do treinador. Ele tá pedindo aumento, então vamos dar um aumento. Gente, ele já tem um dos maiores salários do futebol brasileiro, como diz a nota. Vai receber um prêmio pelos títulos. Arthur Jorge, é isso. Óbvio, ele pode pedir aumento, acho que tá dentro da possibilidade, dar um aumento, mas também... É do game também. É do game. Tem que cara, ele se valorizou. Tem alguém pagando muito mais, é natural o cara ter interesse. Agora, uma conversa, cara, então vamos até ali, vamos chegar num ponto ideal. E foi o que eu falei. Beleza. O mais importante não foi um acaso. Trouxe o Arthur, só ele deu certo. Não. As escolhas do John geralmente dão certo. Então, assim, se a gente for botar aí, o Bruno Lage não deu certo aqui, mas é um bom treinador, mas aqui não funcionou. O Luiz Castro deu muito certo aqui, foi uma escolha dele sair, quer dizer, ele saiu no metade da temporada líder do campeonato 2023. Então. E o Arthur foi mais uma boa escolha do John. Então, assim, a máquina que escolhe, ela ainda está ativa. Então, a minha esperança é nesse ponto. Aí, né? E esperança também de que ele ainda possa ficar, porque o cara não está saindo. O Jorge Jesus está onde? O Jorge Jesus está na Arábia. O Luiz Castro tá... Tem ciúme, Venê? Não, zero. O Luiz Castro tá soltinho. O Luiz Castro tá solto. Brincadeira, gente. É o que eu penso. Eu acho que não pode ficar também desesperado, eu tô perder com você, noite de Venê. sono. Tô com você. Pô, respeito muito o Arthur Jorge, baita treinador. Quero que fique, inclusive. Seria bom pro Botafogo, mas também na boa. Eu também concordo. Agora, perder noite de sono não dá. Eu tô com você. Eu acho que posso dizer, o torcedor botafoguense tem essa noção do que a gente está falando aqui. O noticiário dos times cariocas, muita coisa nova e o mercado da bola bastante agitado. Vamos ver no VT. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo já se planeja para 2025. A negociação mais quente do momento no Glorioso é em relação ao técnico Arthur Jorge. O português tem conversas com o Al Rayyan do Catar e pode se despedir do Rio de Janeiro nos próximos dias. John Textor, acionista majoritário da SAF, que comanda o futebol do clube, ainda vai conversar com o português para resolver o imbróglio. Em caso de saída de Arthur Jorge,
Outro português pode estar na mira. Pedro Caixinha, ex-técnico do RB Bragantino, surge como uma possibilidade de reposição. Já em relação aos jogadores, o goleiro John desperta o interesse de clubes europeus. Galatasaray, Manchester United e Tottenham já consultaram a situação do atleta para uma possível investida. Com o contrato até 2028 com o Glorioso, John Textor aguarda uma proposta oficial para avaliar a situação. Agora é hora de Botafogo e não sei se vocês viram, hein? Eu falei aqui no início do programa, esse negócio do Arthur Jorge tá começando a virar novela. Tá começando a virar, não vou nem dizer novela, tá começando a virar seriado de 10 temporadas. Que você vê lá aquele episódio de 1h30 e ó, irmão, quando tu vê, tu tá no ano que vem, tu não terminou a série ainda. Botafogo soltou uma nota ontem falando sobre a situação envolvendo o Arthur Jorge, tá aí em relação a... Agora, perfeito. Muito obrigado, produção. Item 1. Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025, ou seja, até o fim do ano que vem. O Botafogo não deu consentimento a nenhum clube para falar com o nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal. 3. Arthur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato. E o item 4, como é protocolado em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas. Eu acho que esse item 4 aqui foi a primeira... Um recado. Uma cutucadinha, né? Do tipo assim, irmão, vai continuar falando na imprensa? Vai continuar dando declaração? Quando é que a gente vai conversar? Eu tive a informação de que já houve um contato do Textor com o Arthur, mas a situação não foi para frente ainda. Mas outros ainda devem acontecer ao longo desse fim de ano e também do ano que vem. Mas um clima um pouco estranho, né? Cara, é ruim. É ruim. Ruim ficar falando sobre isso pela imprensa, até porque ele tem contrato. Quiser levar, paga a multa, que aí tem... Como é que funciona? No futebol, você tem um contrato com uma multa rescisória. Se você chega e paga a multa e a outra parte deseja sair, é só pegar sua malinha e ir embora. É óbvio que o Botafogo não quer que isso aconteça. Mas ficar falando sobre isso na imprensa, até o Arthur ficar dando essas respostas dizendo que vai conversar. Eu tenho contrato com o Botafogo, eu vou resolver com o Textor, isso aí é problema nosso, acabou. E contatos podem ser feitos, mas a gente entende, sabe que no mundo do futebol, Thiago, Flávio, a galera, os clubes, os empresários, existe o politicamente correto, a gente vai direto ao clube. Que nada, vai no empresário, pois é. Vai no empresário, ó, eu quero você, quero te dar tanto, mas, pô, a multa rescisória, pô, em vez de eu pagar tudo pra eles, o que eu pagaria lá, eu dou metade pra você. Vamos negociar. Enfim, às vezes até a parte do atleta, do treinador, não tá sabendo disso. Às vezes é uma negociação do empresário com o clube, com o próprio clube. Gente, são conjecturas, formas de negócio. Não tô falando que tá certo nem que tá errado, mas faz parte do mundo do futebol. E essas coisas têm que ser resolvidas entre eles. Acredito muito que tenha tido esse contato, né, muito antes das finais, porque os clubes sabem que depois que você ganha, você se valoriza. Claro. E aí, tirar antes de ganhar, tu não vai tirar, mas já tá pronto para se perder. Entendeu, Thiago? Sim. Cara, eu acho, de todos os pontos que o Botafogo traz ali, o único que me deu tipo assim, isso é legal, é saber que o Arthur Jorge vai ganhar um bônus. Todo mundo sabe que o Arthur Jorge vai ganhar um bônus. Mas assim, é merecido também pelo trabalho desenvolvido na temporada. Por outro lado, foi uma coisa que a gente falou aqui na semana passada, que tem duas saídas para isso. A primeira é o Arthur ir embora, aceitar qualquer outro projeto e provavelmente um aumento financeiro absurdamente. Porque se a gente pensar em projetos fora do Brasil, querendo ou não, provavelmente ele vai ter uma proposta muito mais alta em relação a valores. E a outra é ele ficar. Só que ele ficando, ele coloca também em risco todo aquilo que foi construído. E aí foi isso que o Arthur Jorge, o Jorge Jesus fez, por exemplo. Quando o Jorge Jesus foi embora, ele deixou aqui uma história que ela só vai ser tocada se ele voltar. E até por isso eu acho que ele nunca vai voltar. E não chora não, Flávio. Fala não. Mas eu acho que o Arthur Jorge ele pode fazer exatamente a mesma coisa. E vai ser bom para ele das duas formas. Ele vai ganhar mais em um outro projeto e ele vai deixar uma história que jamais será apagada no Botafogo. Vai ter um monte de viúva aí. Vai ter. E a do JJ tava começando a degringolar no começo. Os resultados mais ou menos. Fica na moral aí, não fala do meu Jorge Jesus. Eu tô falando não, besteira, tá? Thiago? Até porque nós estamos em época de Natal. Foi a hora que ele começou a achar que era vou embora. Aí ele começou a pensar, eu vou embora. Que ele tinha acabado de chegar, o time estava se reconstruindo. Jorge Jesus, você está no nosso coração, mas o que tu fez foi safadeza. Não, e outra coisa, Flavinho, vencer é muito difícil.
se manter vencendo é mais difícil ainda. Perfeitamente. Eu concordo, estou totalmente de acordo Agora, com isso. posso filosofar só um pouquinho? Vai lá, Fernandão. Como diria o Bernardinho, aos campeões do desconforto. Perfeito, perfeito. Fera aqui no meu ponto diz, Jesus amado. Bom, pessoal, dando aqui um giro rápido nas notícias, né? Nós temos já a informação de que o Arthur Jorge recebeu aí, vai receber por esse ano de 24, os títulos conquistados, metas batidas, 13 milhões de reais em bônus. Isso vai dar um reajuste para ele se parcelar, que é o que vai ser feito pro ano que vem. Esse bônus, né? Um aumento de 1 milhão de reais por mês. Isso já faz ele ter um plus salarial, né? Vamos dizer assim, uma remuneração maior. E ele também tem, e é uma informação que saiu recentemente, né? No contrato dele, diz que ele vai receber uma premiação de 30 milhões de reais caso ele repita os feitos, né? Caso ele ganhe títulos de novo esse ano. Brasileiro, Libertadores e tudo mais. Lógico que no contrato não está escrito que se ganhar os dois, porque ninguém previa isso. Mas ganhando Libertadores ou ganhando Brasileiro, que era a meta do Botafogo para o contrato do Arthur Jorge, né? Esse prêmio de 13 milhões é com base nessa meta de ganhar um título grande, Brasileiro, Libertadores. Se ele, esse ano agora de 25 repetir o feito, ele ganha 30 milhões fora 1 milhão por mês de salário, fora 1 milhão por mês a mais, ele vai ganhar mais de 1 milhão, né? São 13 milhões, então dividido por 12, dá mais de 1 milhão por mês, que ele vai ganhar da premiação que ele tem de 24 para receber desse ano. Ou seja, 1 milhão de salário, mais de 1 milhão do bônus parcelado por mês, dá 2 e pouco. E se ganhar título esse ano de novo, é 30 milhões, filho. É 2 milhões e meio dividido por 12, é 2 milhões e meio por mês. Cara, esquece, eu acho que tá pra lá de boa essa remuneração do Arthur Jorge. Vamos subir um pouquinho mais? Eu ofereceria pra ele mais uns meio milhão aí de salário por mês. Pra gente fechar bonito. Eu acho que tá mais do que suficiente, cara. Eu acho que, sei lá, juntando o salário mais as premiações, tudo bem que premiação não conta como salário dele, né? Mas bota aí mais meio milhão, sai de 1 milhão para 1 milhão e meio, mais o seu 1 milhão e 100 que você vai ganhar aí por mês, né, da premiação de 24, mais esse bônus maravilhoso que ele vai ter para receber caso ganhe títulos grandes aí em 2025, cara. Eu acho que, mano, sério mesmo, eu acho que tá muito bem pago, lógico. Vale negociar, se tá oferecendo 3 milhões para ele livre de impostos, é uma base proposta, é tentadora, mas além da parte financeira, tem a parte futebolística, né, de carreira. Aqui no Brasil, ele tá visível, né? Ele tá no destaque do mundo, né? Um dos principais polos do futebol mundial é o Brasil. Lá na Arábia, no Catar, vai ficar escondido. Então, vai ganhar um pouquinho menos aqui? É um pouquinho menos. Mas quanto de engrandecimento para a carreira dele tá aqui no Brasil ou tá no Catar? Eu acho que esse ponto tem que ser muito bem avaliado pelo Arthur Jorge antes de, quem sabe, fazer uma besteira, né? Indo pro Catar e ficando enfiado lá, escondido no meio do mundo árabe, que, sinceramente, nem com CR7, Benzema e Neymar, etc., a gente para muito para ver o futebol árabe. Não acho que vale a pena. Rapaziada, vocês já acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu falo isso direto. Da barca do Botafogo, né? Jogadores com final de contrato que não tem ele renovado esse ano, que vão sair aí, ficar livres no mercado. Marçal é um dos caras que eu renovaria. Isso sem sombra de dúvidas. Mas ele tá incluso na barca ali com o Romero, com o Eduardo, Tietê, etc. Que vão embora de graça por não terem seu vínculo renovado. Questão de custo-benefício, né? Vale lembrar que o Marçal e o Eduardo, principalmente, têm 2 dos maiores salários do elenco. Quando eles chegaram no Botafogo, eram jogadores que vieram a peso de ouro. O Eduardo, no mundo árabe, ganhava tigre de presente do Sheik árabe. E o Marçal vinha acho que era o Wolverhampton, né? Da Inglaterra, Premier League. Então eles tinham salários gigantescos no Botafogo. Então, é aquela questão, você vai renovar? Se aceitar um salário menor, vale a pena, mas se não, fica complicado. Você renovar um salário tão alto para um cara que é reserva, quase não joga. Mas o Marçal manteria. Mas a notícia tô enrolando, a notícia que eu quero falar é,
O Grêmio, né? O Grêmio está ali tentando contratar o Marçal, né? Marçal que não renovou com o Botafogo. O Grêmio está tentando trazer o Marçal, né? Que é o que eu falava sempre. O banco de reserva do Botafogo, o time reserva do Fogão, seria titular na maioria dos times do Brasileirão. Tirar os 5 primeiros, do sexto para baixo. Não digo o time que foi em sexto, tá? Mas pegando aí os 5 melhores elencos do Brasil, tu tira esses. Do sexto melhor elenco do Brasil para baixo, esse nosso time reserva seria titular quase inteiro em todos eles. Todos esses outros times aí. 15 times da Série A. Série B esquece. Não é time pra Série B. Não é time pra Série B. Pô, você tem Gatito no banco. O que a gente tinha, né, em 24, né? Que já se encerrou a temporada. Vários já saíram, outros vão sair e tal. Mas o que a gente tinha em 24 de time reserva, né? Que é relativo. A gente tinha mais de uma posição. Gatito no gol. O Matheus Ponte na lateral direita. O Adrielson na zaga. Tem o Halter também, o Pablo. O Segovia foi emprestado. O Segovia fez um baita brasileiro da Série B pelo CRB. Na lateral esquerda, Cuiabano e Marçal. Volantes, Tietê, Danilo Barbosa, Alan, Cauê. Entendeu? Emprestamos o Newton, o Patrick de Paula. O Newton foi titular no Criciúma. Ainda tem o Hugo na lateral esquerda também, né? Que eu acho que tem vaga em vários times da Série A. Não todos, mas vários times ele tem. Pô, Romero, Eduardo, o Matheus Martins, o Júnior Santos esquece, né? O Jefinho, o Tiquinho, o Matheus Nascimento. Então é um elenco muito sinistro. Os reservas do Botafogo, eu diria que é inegável que boa parte deles seja titular em vários times do Brasil. E o Marçal, depois do Eduardo, que é pretendido pelo Cruzeiro e pelo São Paulo. O Tiquinho, que desperta desejo do Santos e do Fluminense. O Marçal agora sendo desejado pelo Grêmio, né? É a demonstração de que o nosso elenco esse ano é muito, muito, muito forte. Isso num segundo ano e meio de SAF. Esses caras estão saindo, gente. Fiquem tranquilos. Chegarão jogadores melhores ou do mesmo nível para o elenco do Botafogo, para compor esse elenco, né? Chegarão jogadores para ser titular, e aí titulares desse ano virarão reservas, como foi com eles. Eduardo era titular, Tiquinho era titular, Tietchan era titular, Danilo era titular, Marçal era titular, e geral virou reserva. O próprio Adrielson, que saiu pro Lyon e voltou por empréstimo, era titular absoluto, quando voltou já era reserva. Não conseguiu tirar espaço do Bastos nem do Barbosa. Então, ano após ano, os titulares vão começar a virar reservas e assim o elenco vai ficando melhor a cada ano. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Temos área de membros, 4 planos diferentes. Plano de R$3, de R$5, tem os planos maiores, e você ajuda muito o canal a manter essa estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias para vocês. Dito isso, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.